acho que é suscitar um pouco da discussão do direito fundamental à paz, mas de uma maneira mais pragmática. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre qual é o papel da advocacia nesse contexto, nessa construção, na ressignificação do direito à paz. Mas antes da gente entrar exatamente no tema, eu queria pedir que vocês parassem um minutinho e pensassem no conceito de paz. Quando se coloca aí para vocês o que é paz, né? Qual é a primeira imagem, qual é o primeiro conceito, qual é a primeira ideia que vem? Para mim, desde sempre vem a paz numa contraposição à guerra. E foi assim que eu entrei na faculdade de Direito, né? Para quem não sabe, eu sou advogada pública, mas lá nos idos de 2004, lá no Ceará, quando eu entrei na faculdade de Direito, nos idos de 2000, início dos anos 2000, quando se dizia assim, o direito à paz, o que me parecia mais lógico, mais rápido, né, era imaginar a paz num conceito de contraposição à guerra, né? Distinto quando a gente pensa em pacífico. Quando a gente fala de alguma coisa que é pacífico, a gente não faz imediatamente essa conjectura, né? Hoje a gente fala muito em solução pacífica dos conflitos. A gente consegue não aplicar essa ideia de pacificidade apenas em contraposição à guerra. Mas foi assim que eu aprendi, que eu comecei a imaginar o que seria o direito à paz. E aí, me preparando para o nosso bate-papo de hoje, eu tive a curiosidade de pesquisar na nossa Constituição como é que a Constituição trazia esse conceito de paz. E aí eu coloquei lá no Ctrl F e disse paz. Vejam que a gente tem pouco mais de 15 citações. E todas as citações que ali estão nos reforçam esse conceito de distinção, paz-guerra. Ali nós temos a competência do nosso Congresso Nacional, do nosso presidente, até uma participação da Advocacia Pública Geral da União, né, da AGU, o órgão ao qual eu faço parte, sempre nesse contexto e nessa contraposição paz-guerra. Talvez por isso seja mais difícil a gente se colocar numa discussão do direito fundamental à paz fora das relações internacionais. Como é que eu posso pensar o direito fundamental à paz se a minha Constituição, a carta normativa que rege a sociedade brasileira, me traz obrigatoriamente, vamos dizer assim, de uma maneira mais rápida, esse contexto do guerra e paz? Veja que os meus antecessores falaram um pouco, né, do conceito positivo e negativo de paz. Hoje eu vou tratar aqui um pouquinho também com vocês sobre o conceito positivo e negativo de conflito. Mas essa mesma carta que nos fala de paz de uma maneira em contraposição à guerra, lá no seu preâmbulo, ela faz questão de nos lembrar da solução pacífica do conflito. Se vocês tiverem um pouquinho de atenção, quando a gente vai ler o preâmbulo da nossa Carta Constitucional, ela diz, entre outros aspectos, que a nossa sociedade, a nossa Constituição, ela é fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Aqui, então, eu consegui acolher a minha ansiedade acadêmica de tratar a paz, o direito fundamental à paz, para além, muito além das relações internacionais. E trouxe para mim, enquanto advogada e advogada pública, a responsabilidade de construir a paz no meu dia a dia, na minha atuação profissional, em todos os espaços de discussão acadêmica e profissional que a gente vai passar durante esse congresso, durante esses dias, né, que a gente vai discutir o direito fundamental à paz. E aí, nessa linha de discussão, né, nessa linha de argumentação, eu queria então discutir um pouquinho o conceito de paz. Sabendo que a paz ela vai para além dessa contraposição de direito e guerra, qual é o conceito de paz que a gente deve aplicar quando a gente se propõe a analisar a partir de uma pacificação de conflitos? O fato é que hoje nós não temos academicamente uma unanimidade conceitual, né? E para a gente não se alongar nessa perspectiva, vamos dizer assim, mais doutrinária, eu queria tratar com vocês duas ideias: a paz num conceito positivo e a paz num conceito negativo. Longe, gente, muito longe de encerrar essa discussão, porque isso aqui é objeto de teses, né, de mestrado e doutorado. A gente tem vários acadêmicos aqui que se debruçam sobre esse assunto, mas de uma maneira bem resumida e grosseira até,
eu queria lembrar para vocês que a paz positiva, ela está focada naquela ideia de construção de ajuda mútua, de colaboração, né? De interdependência dos povos, uma cultura de pacificação, construir uma pacificidade nessa ideia colaborativa, distante, porém, do conceito de paz negativa, onde a gente percebe que a paz ela está sempre ligada à prevenção da guerra. Por isso, a ideia de negatividade. Eu preciso já estar diante de um problema, e de uma maneira mais conceitual, eu preciso estar diante de um conflito posto para tentar argumentar, para tentar discutir como alcançar a paz. Acho que um dos meus antecessores já abordou esse assunto, né? Da gente ter que construir a negatividade da ideia, né? A discussão, a contraposição, o conflito, para nós aqui juristas, do meio jurídico, a lide, para então falarmos da paz. Quando, na verdade, a gente devia pensar a paz de maneira prévia. Eu preciso instaurar, segmentar, consolidar o ambiente pacífico para não ter que chegar, né, nessa discussão. E aí, eu citando aqui, tem um autor, Johann Galtung, me perdoem se a pronúncia estiver incorreta, mas ele diz, ele pontua e ele conceitua de uma maneira muito agradável, muito fácil aos ouvidos. Ele diz o seguinte: a paz é a relação positiva entre as partes, uma união, uma comunhão. E aí o segundo ponto aqui no nosso bate-papo é: como é que eu chego nessa relação positiva entre as partes? Uma união, uma comunhão. Se é da natureza humana a ideia de conflituosidade. Né? Se a gente para pensar, a gente não consegue imaginar, quem tem irmão sabe, né? A gente cresce tendo que aprender a lidar com os próprios conflitos, principalmente com os irmãos, né? Eu tenho 2 filhos, 2 rapazes, um de 12 e um de 9, e a minha luta diária é ensinar eles a gerirem os próprios conflitos, agora entre irmãos, né? Isso, com certeza, vai refletir na vida profissional, na vida acadêmica deles. Então, o conflito é da natureza humana. Em que pese também a gente teve uma dificuldade, né, acadêmica de tratar essa ideia de conflito como algo positivo, né? Acho que a gente ainda está em construção. Vou falar um pouquinho disso mais na frente. Mas se a gente tem como ser humano, e aí a gente fala de direito fundamental à paz, que reconhecer que nós nascemos para viver, né, essa necessidade de gerenciamento de conflito o tempo inteiro, a paz ela se torna algo mais factível do nosso dia a dia. Ela sai desse espaço distante para ser algo que a gente traz para a nossa realidade profissional, pessoal. E aí entra a ideia de solução pacífica. Porque quando a gente traz o conceito distante de direito à paz para o nosso dia a dia, a gente tenta implementar as ideias de solução pacífica no conflito, nas mais diversas espécies. Mas o conflito, gente, assim como a paz, ela também tem essa dicotomia conceitual. O conflito positivo e o conflito negativo. Nós também, como eu falei agora há pouco, estamos numa reconstrução acadêmica, doutrinária, profissional, pessoal, do conceito de conflito. Para nós, o conflito, ele tinha, historicamente, essa ideia de negatividade. Eu não devo entrar em conflito. É assim que nós somos educados. E aqui só um parêntese, distinção aqui para quem entra na academia, né? Na escola de direito, na faculdade, porque lá não. Lá nós somos ensinados que é para onde tem o litígio, é para lá que nós devemos ir. Afinal, de que serve o advogado? Seja ele público, seja ele privado. Se não para tratar o litígio profissionalmente, então, eu devo buscar o litígio. Fecho parênteses, já eu volto para esse assunto de novo. Mas na ideia de conflito, e aí o conflito de uma maneira mais ampla, eu preciso ter que me distanciar do conflito. O conflito não é bom. É assim que nós fomos educados como cristãos. O conflito não é bom. Eu tenho que me distanciar dele. E quando eu digo que o conflito não é bom, eu não tenho que geri-lo. Alguém que resolva para mim. Juridicamente falando, quem é que sempre resolveu os nossos conflitos, enquanto sociedade, enquanto o Estado? Então, eu não quero resolver os meus conflitos, toma aí, Estado, que o problema é teu. Nossa sociedade vive hoje num ideal, racional talvez, ou irracional, depende
do olhar de extrema litigiosidade. Porque se eu não resolvo, eu entro com ação na justiça. Eu brigo com o meu vizinho, eu entro com ação na justiça. Eu tenho um problema com o fisco, falo a Vládia, procuradora da Fazenda Nacional, eu entro na justiça. E assim, a gente tem se deparado com um problema estrutural, institucional, sério, que às vezes desemboca numa discussão até de estruturas do Estado Democrático de Direito, de abarrotamento do Poder Judiciário. Mas isso é assunto para outra palestra. Voltando para o conflito, se eu não vou gerir, o Estado gere. E o Estado sempre foi a instituição criada para gerir todos os conflitos. Porque, repito, o nosso conceito de conflito era negativo. Sorte a nossa, que de algum tempo para cá, bons tempos até, a gente tem ressignificado o conceito de conflito. Calma lá. Eu não preciso que ninguém vá gerenciar os meus conflitos. Eu preciso reconhecer qual é o ponto de dissenso. E aí, gente, conflito nada mais do que um dissenso. Nada mais do que uma contraposição de ideias. Não é algo que assusta. Se não assusta, eu posso gerir os meus próprios conflitos. Eu posso instaurar a minha paz. Para ficar mais bonito, eu sou um dos agentes responsáveis por consolidar o direito fundamental à paz na minha realidade, dentro da minha instituição e no espaço que eu ocupo na sociedade brasileira. A partir dessa perspectiva, de um conceito positivo de conflito, através do qual a gente o vê como um fenômeno passível de ser conduzido, a gente começou a mudar a nossa atuação pessoal e institucional. Passamos, então, Estado a repensar os mecanismos de solucionar os conflitos, de instaurar a paz. Diante disso, a gente tem Poder Judiciário como um dos grandes agentes nessa mudança, nessa institucionalização, buscando meios, através de instrumentos de negociação, conciliação, mediação e tantos outros nomes, transação, arbitragem, tentando ressignificar o tratamento do conflito institucional. Naquele primeiro momento, nós tivemos o Estado dizendo assim, se sou eu que resolvo o conflito, manda aqui. Mas quando ele chegar aqui, que ele bater a minha porta, eu vou dar outras opções. E não apenas uma decisão impositiva. Porque, segundo estudos da área, hoje amplamente aceitos, uma decisão impositiva estatal, ela não resolve o conflito. Ele provavelmente, ele tem uma grande possibilidade, nesse sentido, de ser reinventado um pouco mais à frente. Então, nessa ideia do Estado, e aí o Poder Judiciário como um grande agente nesse início, ele trouxe para si essa ideia de tratar os conflitos. Eu lembro, gente, que quando eu estava na Itália, eu fui fazer um curso lá sobre introdução ao direito europeu, essa ideia ela era bem mais tranquila. Para mim, enquanto, na época eu estava na Corregedoria Geral da AGU, um órgão extremamente conflituoso, como vocês podem imaginar, não era tão simples a gente falar do Estado ou da administração pública gerindo os próprios conflitos. E lá era uma ideia tão normal, tão singela. Se discutia o que hoje é mais comum, mas naquela época soou bem aos meus ouvidos, tribunais multiportas, É tanto que quando eu voltei desse curso, eu escrevi um artigo sobre tribunais multiportas, E descobri que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, lá em Issuera, 2011, 2012, já tinha embrionariamente uma ideia de um tribunal multiportas. E eu, que sou cearense, mas moro em Brasília, e já morava em Brasília há algum tempo, nem sabia. Mas voltando ao que interessa, o Poder Judiciário trouxe, naquele primeiro momento, como a ideia de vou melhorar o tratamento dos conflitos que chegam a mim, como uma imposição para as outras instituições que trabalhavam ao lado dele. Eu, como advogada pública, integrante, eu gosto muito de dizer, do maior escritório de advocacia pública do mundo, A AGU, ela tem... E, gente, isso não é só falação, Isso é comprovado academicamente. Ela é um escritório que reúne, hoje nós somos mais de 8 mil integrantes, de todas as carreiras, e é um escritório de advocacia público, mas é um escritório de advocacia. Nós tínhamos que fazer a contrapartida. Qual seria a contribuição da Advocacia Geral da União, dos advogados, nessa construção de um conflito, de um tratamento de conflito mais factível, mais real? No primeiro momento, a gente tinha que
passar para os nossos advogados isso que eu estou conversando aqui com vocês. A ressignificação do conflito. Porque eu estou tratando com advogados que na academia e na vida profissional foram criados, instigados o tempo inteiro em busca do litígio. É o litígio, né? Então, se tem um recurso, eu preciso apresentar a contrarração. Por que eu vou desistir de um recurso? Desjudicialização, uma palavra que é até bonita, né, que hoje também está mais segmentada, ela também faz parte dessa questão da construção da paz, da solução pacífica dos conflitos. Mas isso, dentro de uma instituição, de uma advocacia pública, ela precisa ser trabalhada numa perspectiva de contracultura. Eu preciso reorganizar os meus agentes, reorganizar os meus advogados para reaprender a lidar com essa atuação profissional a partir de uma ressignificação do conflito. E um conflito entendido de uma maneira positiva. Então, para os advogados, e aí especialmente os advogados públicos, a gente tinha ali, a partir daquele momento, de maneira consciente, porque essa ideia inconscientemente já devia estar dissipada dentro da instituição, que ia apresentar uma forma de gerenciar o conflito, de estabelecer a paz de uma maneira racional. E utilizando para isso todos os instrumentos possíveis, né? Quando a legislação e o Estado brasileiro, especialmente os processualistas, vamos dizer assim, interiorizaram dessa ideia de uma maneira a normatizar esse assunto, né? O Código de Processo Civil está aí, trazendo isso de uma maneira concreta. Nós tivemos as leis de arbitragem, de mediação para a administração pública. Aí ficou mais fácil. Porque para eu dizer para um advogado que você tem que gerenciar um conflito porque está na lei, é mais fácil. Porque são dois dogmas da nossa atuação profissional. Primeiro, a cultura do litígio. E segundo, eu faço o que está na lei. Se a lei diz que a administração pública tem que gerir, tem que mediar, tem que fazer arbitragem, aí tudo bem, aí eu posso. Isso foi um grande avanço para a gente. Mas nesse contexto todo, e aí para não me delongar mais ainda na minha fala, eu não queria sair daqui sem dividir com vocês uma experiência da Advocacia Geral da União, nessa construção de paz, nessa ideia de trazer para si a responsabilização de concretização do direito fundamental à paz dentro da nossa instituição, que é a instituição do que a gente chama de Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal. Vocês já ouviram falar? Acredito que não, né? A Câmara que hoje chama, né? Esse nome que eu disse para vocês, ele é um nome recente, porque ele já mudou várias vezes. Era Câmara de Arbitragem, ele nasceu como Câmara de Arbitragem. Hoje, o nome dele é Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal. Vlad, o que essa Câmara faz? Primeiro, essa Câmara, ela está dentro do nosso órgão de consultoria jurídica. Ele não está dentro do nosso órgão de representação judicial. Isso já traz um indício, claro, que a ideia não é contrapor, não é litigar. Se eu tiro de dentro da representação judicial e coloco dentro da consultoria e assessoramento, então isso já me dá um indício de que, opa. Segundo, qual é o papel desse órgão? O papel desse órgão é tentar instaurar dentro dos litígios dos órgãos da administração federal, litígios que já estejam judicializados ou não, disseminar a solução consensual de conflitos. Vejam, senhores, que a gente não está falando de conflitos interpessoal. Porque quando a gente fala de solução pacífica de conflitos, mediação, arbitragem, né? Arbitragem menos, mas mediação, conciliação, negociação, a gente sempre traz de uma maneira imediata conflito entre pessoas, né? Porque é mais fácil. Eu ter conflito entre pessoas é mais fácil eu imaginar a concretude de uma mediação. Quando eu falo de órgãos federais que estão litigando, então imagine só, Funasa litigando com o Ministério da Saúde. Como é que eu vou fazer a mediação, a arbitragem, né? Conciliação, negociação entre órgãos federais? É aí que a nossa Câmara de Mediação e Conciliação atua. Tentando criar e concretizar a paz dentro de conflitos entre órgãos. Conflitos, senhores, vejam, não pessoalizados. E que não deixam de ser conflitos. E lembrem-se o que eu falei, esses conflitos, eles podem ter se transformado em lide, né? Eles podem estar judicializados ou não. Também é possível, a nossa Câmara de Conciliação
atuar quando um Estado ou um município está litigando com algum ente da União, litigando ou com algum conflito. Essas partes, elas são representadas, né? E sentam-se à mesa, onde a AGU, e aí através dos seus advogados, eles atuam com técnicas de mediação e de conciliação para tentar fazer com que aquelas partes construam a própria solução. A ideia da mediação e da conciliação aqui não tem diferença nenhuma. Os métodos utilizados, os métodos autocompositivos, não tem diferença nenhuma daquela mediação que a gente usa na vara de família, na vara de sucessões, em tantos outros litígios possíveis, né? Que a gente pode utilizar essas técnicas. A diferença é que elas são entre órgãos que envolvem a União e que muitas vezes geram um impacto financeiro e social também gigantesco. Recentemente, eu não sei se vocês acompanharam a resolução do Campo de Marte, daquela causa, né, histórica do Campo de Marte. Ali foi uma atuação exitosa da nossa Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal. Então, veja que através desse mecanismo, que é um mecanismo concreto, né, factível, singelo, a gente faz o direito fundamental à paz, que antes era tão distante, que antes nos trazia a ideia apenas da contraposição com a guerra, que nos trazia a ideia de que isso é uma discussão de relações internacionais, não tem nada a ver com o meu dia a dia. É um instrumento simples que traz a concretude da pacificação dentro da nossa realidade profissional. Eu podia dar outros vários exemplos aqui de concretização nessa mesma ideia. A própria possibilidade de uma atuação muito mais, vamos dizer assim, efetiva da advocacia pública federal, no conceito de deixar de recorrer naqueles casos em que não é preciso recorrer, que comprovadamente a gente não tem uma chance de êxito, seja econômica, seja de mérito, seja social. Isso é uma cultura que também fortalece a pacificação social. Vejam que quando a gente fala de um órgão federal, uma advocacia geral da União, deixando de recorrer, deixando de apresentar ações em determinados assuntos e construindo essa solução fora do âmbito judicial, isso tem uma representatividade muito, muito, muito além do que a mera redução dos números do Poder Judiciário. Isso se traduz numa conduta positiva para a sociedade. Olha só, sociedade, a União, através do seu órgão de representação, e com toda a significação que isso tem, está dizendo que às vezes não vale a pena eu me consolidar, ou eu me apresentar, ou eu fortalecer a cultura do litígio. Às vezes, eu acreditar que o acordo e que a contraposição de ideias, né, a construção de ideias numa perspectiva do ganha-ganha é muito melhor. E lembrem, assim, um pouco antes eu estava dizendo assim, a gente está criando um novo conceito de conflito, de paz, e isso exige a ressignificação, usei essa palavra aqui várias vezes, a ressignificação de ideais que a gente achava que era o certo. E para isso, a gente precisa de reforço, tanto institucional, como comportamental, como acadêmico e como profissional. Essas eram as considerações que eu queria trazer para vocês pensarem. Vocês que são acadêmicos, são jovens advogados, os meus colegas aqui que já estudam o tema há bastante tempo, que sabem muito mais do que eu sobre direito fundamental à paz, mas de uma forma que a gente consiga tirar do ideal de paz distante a construção da pacificidade dos conflitos do nosso dia a dia. Um bom dia a todos.